Boa tarde, aqui é a doutora Cristina Aguiar com a live da quinta-feira. Quem estiver entrando vai dando um oizinho, vai dizendo que entrou, para que eu saiba quem está me assistindo e para saber se eu posso começar a live. Toda vida eu penso uns 10 minutos antes sobre o que é que eu vou falar. E eu sempre pego dicas de vocês mesmos, dos meus pacientes ou pacientes físicos que foram aqui do consultório ou pacientes que são, na verdade, seguidores, não são meus pacientes, mas que entraram em contato por algumas das minhas mídias sociais, né? E essa semana eu tive algumas pessoas que me falaram por mensagens nas mídias, me perguntando sobre crises reflexas. E eu tive pacientes físicos no meu consultório, pacientes reais que eu atendi, que também tiveram essa dúvida. Então eu escolhi o tema de hoje. Vamos tentar explicar. Crise reflexa é aquela crise que acontece quando o paciente tem um barulho. Bateu a porta e a criança tem uma crise. Aí a mãe diz assim, doutor, ele se assusta. Então, bateu a porta, alguém falou mais alto. Nós chamamos de crise reflexa porque ela ocorre após um estímulo sonoro. A crise reflexa é muito comum nos pacientes neurológicos, pacientes que possuem sequelas, uma paralisia cerebral ou uma epilepsia refratária. É muito comum ter crises reflexas. Eles têm crises convulsivas, que são bem caracterizadas e que não ocorreram após um estímulo sonoro, porém eles também possuem uma crise que foi causada por um estímulo sonoro, que é esta sim chamada de crise reflexa. E aí, para explicar, vou voltar bem atrás. Quando você pega um bebê recém-nascido, bebê pequenininho, com 1 mês, com poucos dias de vida, todo mundo que teve filhos viu que você bater uma porta no bebê, o bebê dá um sustinho, ele faz uma abertura de braço. Numa criança normal, que não é neurológica, que não tem epilepsia, ele realiza um movimento que as mães, doutor, ele se assusta. Aquilo, naquele momento, é o reflexo do Moro, que nós damos esse nome, existe esse nome, reflexo do Moro. Ele é causado e ele é normal na criança recém-nascida. O reflexo do Moro é ocasionado por um estímulo sonoro ou por um movimento brusco. Um movimento brusco que você às vezes vai colocar o bebê na cama para trocar uma fralda, você faz um movimento brusco de deitá-lo um pouco mais rápido, sem tanto cuidado, aí acontece essa abertura dos braços. Então o Moro certinho é uma abertura dos 2 braços. Ele é normal. Só que ele vai desaparecer na criança normal, ele desaparece no decorrer do tempo. Então, quando eu tiver uma criança de 6 meses, eu já não devo encontrar uma criança com um reflexo de Moro. Ele desapareceu. Desapareceu. Porém, se você tiver um olhar neurológico de um neurologista, você vai ver que um bebê, uma criança maior, quando você faz um estímulo sonoro, uma batida de porta, até nós adultos, nós vamos ter uma piscada. Se houver você dá uma piscada, que é reflexa pelo barulho. É usado a mesma via e também é normal. Então, existe um reflexo, também normal nas pessoas normais, que se chama cócleo palpebral, onde você pisca na hora que você ouve um barulho próximo de você. Então, se alguém bater palma perto do seu ouvido, você dá uma piscada, certo? E é normal. O que é que acontece com a criança neurológica? Ela tem uma alteração no sistema nervoso central.
ela tem uma alteração neurológica. Então, as vias, ela não realiza as funções normalmente, ela não está andando, ela não está falando adequadamente, ela tem um atraso. Quer dizer, as funções neurológicas dela não se desenvolveram de forma adequada. Então, existem reflexos exacerbados. Existem algumas vias que não funcionam e existem outras que estão dando um efeito muito maior. Então, a crise reflexa, para vocês entenderem, usa-se o mesmo caminho que foi usado na normalidade para o reflexo de Moro, que foi usado na normalidade para o reflexo cócleo-palpebral. Então, é uma exacerbação, é uma função alterada. E a criança neurológica e a criança de epilepsia refratária têm diversas funções alteradas. Essa é mais uma. Então, a crise reflexa não responde bem aos medicamentos, porque ela ocorre pelo estímulo sonoro. Então, se eu só estiver tendo, eu não estou tendo outras crises, eu estou tendo apenas crises reflexas, a gente pode tentar ajustar o remédio, mas o neurologista sabe que a crise reflexa não responde bem ao controle da medicação, não responde aos anticonvulsivantes. Se eu tiver uma época que eu estou com muitas crises controladas, eu estou numa fase boa, a crise reflexa costuma ocorrer menos frequentemente. Numa fase onde eu estou tendo várias crises, esse sistema nervoso está exacerbado, está em alta função epileptogênica, então ele está mais reativo. E aí eu posso ter mais crises reflexas. Então, a crise reflexa é uma crise convulsiva rápida que ocorre por causa de um estímulo sonoro. Um estímulo sonoro pode ser até uma pessoa tossir, uma porta bater, ou então você falar mais alto perto da criança. E aí a criança, como se fosse um reflexo, ela realiza normalmente a abertura dos braços, parecendo o Moro que acontece no bebê recém-nascido. A crise reflexa não consegue ser controlada pelo anticonvulsivante de forma adequada, 100% controlada, ela não responde ao medicamento anticonvulsivante, já que ela possui um estímulo, o sonoro. Porém, graças a Deus, a crise reflexa não é que ela não faça mal, mas entre as crises ela é que faz menos mal ao cérebro. Ela é muito rápida e ela usa uma via neurológica que existe e que existe realmente um reflexo na pessoa normal, que é o reflexo cócleo-palpebral. Então, ela, por usar uma via que é normal, ela só está exacerbada, aumentada a resposta, ela não costuma causar tantos danos cerebrais. Então, graças a Deus, que embora ela não responda muito bem a medicamento, ela também não tem um prejuízo tão grande ao paciente, porque nós temos muito pouco o que fazer diante das crises reflexas. Por um acaso, como eu ia falar de crises reflexas, também quero salientar, quero novamente alertar que esta semana no meu consultório eu peguei 2 crianças que as mães negam a existência de crises, porém, ao ser realizado o eletroencefalograma, me veio alterações importantes epileptogênicas. Então, quando eu tenho um eletro com alterações muito importantes para a epilepsia, porém a mãe me nega a presença, a ocorrência de crises, eu tenho, como neurologista, a certeza que essa criança não teve crises generalizadas. Porém, eu acredito que ela teve crises
parciais, quer dizer, crises que acometeram pequenas regiões do cérebro e que não houve perda de consciência. Se essa criança tivesse caído no chão, se debatido, claro que a mãe teria visto. Porém, na crise parcial, se a criança estiver sentada, ela fica sentada. Se a criança estiver em pé, ela fica em pé. Não existe perda de consciência. Existe uma alteração da consciência. Quer dizer, nesse momento da crise, a criança apresenta uma alteração pequena da consciência, onde ela não, se for chamada, ela não te responde tão rapidamente, ela não se vira quando ela é chamada, ela tem uma alteração no olhar, como se ela estivesse olhando um pouco distante, como se ela estivesse distraída, e as crises convulsivas, principalmente as parciais, costumam ser muito curtas, demorarem segundos ou poucos minutos, e por isso podem passar desapercebidas. Então, caso eu tenha uma criança com um eletro de boa qualidade, que me trouxe uma alteração epileptogênica importante, compatível com crises parciais, embora eu não tenha o relato da família de que ela teve crise, de que eles viram crise, eu tenho uma suspeita forte de que ele tenha crises reais, porque o eletroencefalograma quando ele capta uma alteração epileptiforme, é muito sensível, quer dizer, existe uma especificidade muito grande para essa alteração. Então, eu como neurologista devo tratar. Explico à família para que ele preste atenção na criança, já que ele está pensando que crise convulsiva é apenas a pessoa que cai no chão, que fica duro, que se debate, e ele acha que somente aquilo é crise. Aquilo é crise convulsiva, mas é uma crise convulsiva generalizada. Porém, nós temos diversos tipos de crises convulsivas, com movimentos muito sutis ou até sem movimento, apenas com uma alteração no olhar, que pode passar desapercebido da família. E que eu estou falando sobre esse assunto porque quero conseguir mostrar às pessoas que as pessoas têm que entender que crise convulsiva não é apenas a pessoa que cai no chão, se debate, baba, fica duro, que desmaiou. Aquilo ali é crise. Porém, existem vários outros tipos de crise. E que o neurologista que te consulta, ele vai procurar causas da sua doença, causa do atraso do desenvolvimento, do baixo rendimento escolar, e podemos encontrar alterações e o seu neurologista suspeitar e tratar crises parciais, mesmo que você não tenha visto, porque nem sempre elas são bem visualizadas. E essa semana eu atendi um casal e que ele disse, mas doutora, eu nunca pensei que ela realmente fica com o olhar parado, alheia, fazendo um movimento pequeno, mas eu não sabia que isso era crise. Eu disse, mas eu pensava que crise era só a pessoa cair no chão. Eu disse, não, cair no chão, se bater, babar, é um tipo de crise. Mas existem diversos tipos de crise. Pelo menos saber que existem diversos tipos de crise. E crises que você não cai no chão, que você fica em pé, que você tem uma alteração pequena, uma alteração onde parece que a pessoa está distraída, onde parece que ela está alheia, onde parece que ela está olhando ao longe e que também pode vir acompanhada ou não de uma movimentação pequena, de movimentação de boca, movimentação de uma mão, mas uma movimentação pequena, parece que está chupando uma bala, parece que está engolindo a saliva e ela fica assim por um tempo curto. E isso também é uma crise convulsiva, porém não generalizada. Ela é uma crise parcial ou focal. Então é importante o esclarecimento da população, certo? Poucas pessoas me deram aqui umas curtidas e uns corações que eu adoro. Então eu vou esperar que as pessoas que entrem
Me deem muitos curtidinhas, muitos corações, para que eu fique falando e apareça essa nuvem de corações. E quem estiver entrando, depois de publicada a live, pode deixar seus comentários, que no decorrer da semana eu vou respondendo aos comentários, tá certo? Um beijo, bom final de semana e boa noite.